Bem-vindo a mais um Fordocast, o podcast da Fordoc Tradução e Apostila, esse projeto que visa trazer migrantes e imigrantes brasileiros, estrangeiros e profissionais da área, de imigração para bater um papo sobre as oportunidades do setor. Meu nome é Armando Ferreira, você já me conhece. Eu sou diretor e fundador da Fordoc. Peço já para você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque hoje eu vou bater um papo com o meu amigo e advogado português, Dr. Bruno Malman. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, boa noite, Armando. Bem-vindo e obrigado aí pela oportunidade de ter aceitado esse convite desse humilde programa. Que capaz, é um prazer. Legal. Brunão, você é advogado português, trabalha com cidadania portuguesa. A minha área de atuação é mais Itália. Na verdade, a tradução é apostila, acaba pelo idioma, eu sou mais próximo à Itália. Então, hoje para mim vai ser uma descoberta aqui. Queria entender um pouco que cidadania portuguesa, o que eu sei é, a galera vem na Fordoc com um documento inteiro teor digitado e uma cópia repográfica toda feia lá, manuscrita, e manda apostilar. É só isso que eu sei. O resto eu não sei. Mas antes de a gente entrar na cidadania portuguesa, eu queria entender, quem é o Bruno, da onde você vem, conta um pouco da tua história pra gente aí que vai ser bem legal. Então, vamos lá. O Bruno não é advogado português. O Bruno é advogado brasileiro, sou brasileiro, tenho um registro na Ordem dos Advogados em Portugal, então eu posso atuar no Brasil e em Portugal. E a minha história com a cidadania portuguesa, com a nacionalidade portuguesa, melhor falando, começa em 2017, quando eu fui para Portugal fazer um mestrado. Um mestrado vinculado a uma área totalmente diferente do direito. Era relacionado ao direito bancário e securitário, que é uma área que eu sempre me dediquei e sou apaixonado. E naquela época, a minha grande amiga, Gabriela Rotuno, me impôs um novo desafio na minha vida, que era expandir a área de atuação do mercado dela. Ela trabalhava só com cidadania italiana e ela me convocou: Bruno, a gente precisa também fazer cidadania portuguesa e tu vai ser a pessoa que vai encabeçar tudo isso. Tu vai estar em Portugal, então comece, se dedique, estude. Então, desde 2017, quando eu me mudei para Portugal, eu comecei a me dedicar bastante nisso. São quase 5 anos, vai fazer, 5 anos. Caramba. E desde então são inúmeros processos, inúmeros desafios, A gente vai crescendo. No começo, muita coisa é nova. A gente está num país diferente, costumes diferentes, a legislação bem diferente. Por mais que seja parecida, A gente tem uma herança muito forte portuguesa. Mas a gente começou assim, em 2017, em razão de um desafio de uma amiga. E agora a gente está trabalhando juntos, ainda continuamos, Desde 2017, eu continuo parceiro da Rotuno com a questão da cidadania portuguesa. E a cidadania portuguesa, ela é simples e complexa ao mesmo tempo, Porque são inúmeras as vias de acesso a essa nacionalidade. Existe a nacionalidade sanguínea, que é o jus sanguíneo, que é a única aplicável na Itália, se eu não estou enganado. Sim. Mas em Portugal existem uma gama enorme de possibilidades. Tem a possibilidade de nacionalidade pelo fato de ser descendente, de ser filho ou de neto, e aí tem uma restrição da lei que a Itália não tem. Essa é a maior diferença no meu ponto de vista. E depois tem as outras possibilidades, que é a via de naturalização, que daí a gente está falando de nacionalidade por ser esposo ou esposa de português, de estar residindo há mais de 5 anos em Portugal, uma residência legal. Depois tem a questão da naturalização por ser descendente de um judeu sefardita, também é uma possibilidade de naturalização. E também, mais recentemente, tem a questão do nascimento em Portugal, que aí a pessoa pode também ter uma nacionalidade originária por ter nascido no território português, mesmo não sendo filhos de portugueses. No ius solis, como no Brasil. Exatamente. Tem algumas peculiaridades, mas a legislação vem sofrendo atualizações, São inúmeras atualizações. A mais recente foi uma atualização do regulamento. Portugal é um pouquinho diferente da Itália, porque a gente tem 2 leis, Uma lei, digamos assim, é a questão mais do direito da nacionalidade, vai regular o mérito em si do direito, e tem o regulamento que vai regulamentar aquela lei. Vai dizer como que se processa, como é que são os requisitos para a aplicação daquele direito, quais são os pressupostos, como é que é a formalidade do processo e tudo mais. E isso foi a última alteração que aconteceu agora em março, e entrou em vigor agora em abril.
Então, essas alterações, na sua grande maioria, vêm a facilitar e ampliar essa possibilidade desse acesso à nacionalidade portuguesa. Teve um caso só específico, que foi dos judeus sefarditas, que o governo apertou o cinto, mas também não impossibilitou. Então, o que a gente tem é só a agradecer, né, e vamos dizer assim, a gente tem que aproveitar e aplaudir o governo português pela ampliação e pela facilidade, pelo acesso, pelo reconhecimento que eles têm das pessoas que estão lá residindo, né? Bacana. E eu acho que é importante fazer essa integração, essa questão social, que é muito importante, porque Portugal se deu conta que também não pode viver sem. Né? São muitos imigrantes vivendo lá e havia uma questão social preocupante, porque pessoas viviam lá há muitos anos e não conseguiam regulamentar a sua situação, então não eram cidadão português, mas passaram mais tempo da vida no território português do que na sua nação, né, de nascimento, mas que se identificavam muito mais com Portugal e nunca tinham saído de Portugal. Então, só temos a contemplar as mudanças. Acho algumas dificuldades foram estabelecidas, mas isso aí é normal, acho que é normal. A Itália está tentando, acho que um movimento similar a Portugal, regularizar a questão de estrangeiros em território italiano, principalmente crianças que chegam lá, exatamente como você falou, chega lá com 5 anos, estuda a vida inteira na Itália e chegam na vida adulta e ainda são estrangeiros. Então eles estão atualmente em processo de atualização da lei de nacionalidade, vamos chamar assim, italiana, a lei de cidadania, que é a 93 de 1992, justamente para incluir, só que a Itália vai fazer um pouco diferente, a ideia, né, tá tudo em discussão, não tem nada batido o martelo, mas eles não querem fazer um ius solis, nem o que eles estavam, fica à vontade, nem o que eles estavam falando de ius solis temperado, eles estão querendo fazer um tal do ius scholae, que obriga a pessoa a frequentar o colégio. Exato, vai estudar X ciclos, que eu também de cabeça não vou saber te dizer, mas vai estudar X ciclos na Itália. Se for maior de idade, tem ciclos profissionalizantes também. Vai fazer o liceu, né? Como é que o liceu, isso. Liceu. E isso te dá vai te dar a nacionalidade italiana, né? A cidadania italiana. E eu acho que é um movimento interessante até pela situação do mundo, né? A gente vê muita imigração da África para lá, da Ásia para a Europa, né? Por causa dos refugiados e tudo mais. Isso é uma coisa que tem que ser regularizada, é um problema que precisa ser regulamentado de alguma forma, não só por Portugal e Itália, mas por toda a Europa, né? Sim. É uma coisa. A gente tem muito aqui dos venezuelanos, mas, né, lá também tem. Nisso eu vejo que Portugal está bem à frente da Itália. Então tá vendo. Porque Portugal, nos últimos tempos, nós tivemos inúmeras alterações. Que foram alterações que vieram no sentido de modernizar a lei, de colocar a lei no atual panorama social que Portugal tem. E eu não vejo isso na Itália. De fato. É a maior diferença, né? A Itália é um país burocrático demais. Né? Tu trabalha mais com Portugal, mas tem um contato com a Itália. Sim. Sabe que a Itália é um país bem, bem burocrático. Tem as facilidades de não ter o limite geracional, né? Mas a gente esbarra em outros problemas. Exato. Mas, Bruno, tu comentou uma coisa, antes de a gente entrar nessa parte de nacionalização, entender qual a diferença entre originária e recebida, enfim, você vai me dar os termos certos. Você comentou que não é português, mas é advogado português. Como é que funciona esse processo? Então, é engraçado isso, porque todo mundo que vai falar comigo acha que eu tenho uma dupla nacionalidade. Por eu trabalhar com questão imigratória e de direito da nacionalidade, eles acham que por trabalhar com isso eu já tenho de pronto uma dupla nacionalidade, ou eu sou português, ou eu sou alemão, ou eu sou italiano. E infelizmente não. Infelizmente eu não me enquadro em nenhum direito à nacionalidade originária, né? Tá. Então, quando a gente não se enquadra, a gente tem que ir atrás, né? Como eu digo, eu fui atrás, eu casei com uma ítalo-brasileira, então, no momento, eu posso pedir a naturalização italiana pelo casamento. Mas é isso que é interessante, né? Que às vezes tu não precisa nascer com aquele direito. Perfeito. Tu pode correr atrás, né? Que nem eu fiz, ir atrás de uma esposa que tenha dupla nacionalidade, ou pode ir atrás e morar em Portugal 5 anos, manter residência legal e aplicar para nacionalidade. Ou, às vezes, a gente tem muitos casos no escritório que as pessoas nem sabiam que eram descendentes de judeu sefardita, conseguiram, fizeram o estudo genealógico, comprovaram que de fato são descendentes de um cristão novo e pronto, estão com o processo, muitos concluídos, outros estão com os processos em andamentos, mas que já foram certificados pela comunidade israelita de Lisboa de que de fato são descendentes
de um judeu sefardita? Ah, nós vamos falar de judeu porque é um assunto que tá muito em voga. É um A gente tema tava polêmico. a gente tava vendo no Google e é um assunto muito em voga, porque como houve essa mudança, como você falou de judeu sefardita na lei, houve uma mudança mais específica ali. Exato. Tá muita gente pesquisando sobre judeu, o que que é, por que que mudou, o que que mudou. Eu queria voltar... Não vai ter mais, não vai ter mais. Não vai ter, acabou, quem tirou, Portugal quem não tirou. acabou com nacionalidade para judeus, Tem de tudo, na internet tem de tudo. Exato, e por isso tem que filtrar, né? Por isso, e essa é uma das intenções do nosso podcast, é trazer gente que vai trazer o conteúdo de qualidade, né? Sem a famosa fake news, justamente pra, a pessoa ter a informação ali e fidedigna de um advogado que, apesar de brasileiro, é advogado português, trabalha em Portugal, enfim, vai trazer a notícia de qualidade. Eu queria, antes de a gente avançar mais um pouquinho, você falou que fez um curso na área de direito bancário em Portugal. Quanto tempo demorou esse curso, Brunão? Então, é um mestrado. O mestrado ele era vinculado ao direito securitário e bancário. Legal. Né? Lá em Portugal, a gente escolhe a linha de pesquisa. Né? Ali na minha faculdade que eu fiz foi na Clássica, na faculdade de Lisboa. E eu escolhi essa linha de pesquisa, que era direito bancário e direito securitário. Tá. É um curso extenso, né? Tu tem 1 ano de aula presencial, depois tem que apresentar um projeto. Depois do projeto ser aprovado, né? Tu tem que ter uma aprovação. São 3 cadeiras. Eu tinha carteira de direito bancário, cadeira de direito securitário e uma que eu poderia escolher entre todas as disciplinas da faculdade, que eu escolhi contratos. Legal. Então tu tem que ser aprovado com a média em todos. E sendo aprovado, tu vai para fazer a dissertação da tese. Então, assim, eu ainda caí no meio da pandemia. Então, foi estendendo o prazo e tudo mais. Mas é um projeto que demora no mínimo 2 anos. Tá, me conta como que o Bruno chega nesse curso. Eu queria entender como é que o Bruno... Por que você não fez aqui, por exemplo, no Brasil? Como é que foi em Portugal? Como é que você achou em Lisboa? Alguém te indicou? Como é que é essa história? E depois eu queria um pouco da história do Bruno imigrante. Porque então, o Bruno morou 1 ano lá. Como é que é morar em Portugal, Bruno? Pra quem tá vendo esse podcast, quer fazer a cidadania porque quer mudar pra Portugal. Você morou 1 ano. Me conta um pouco dessa experiência. Como é que é morar em Portugal? Então, tudo começou porque eu tinha um relacionamento à distância. Ih, começa por amor. Normalmente é assim. Exatamente. Ou é por amor ou é pela dor. Ou os dois juntos. Ou os dois juntos. E no caso, eu era de Porto Alegre, né? E a minha esposa era de São Paulo. E aí a gente tava naquela briga de tu vem pra cá, não, tu vem pra cá. E eu não queria pra São Paulo, nem pra Sorocaba, que ela é de Sorocaba, né? Nasceu em Sorocaba, a família era de Sorocaba, mas ela vivia na época em São Paulo. E ela também não queria de forma alguma ir pra Porto Alegre. E aí eu falei, talvez seja o momento da gente fazer uma experiência internacional, né? A gente nunca morou junto. Quem sabe a gente vai fazer. Fui procurar. É aquelas coisas do destino. Eu botei na internet, eu queria um mestrado ou uma pós vinculado ao direito securitário, que era o que eu mais trabalhava na época, era a minha paixão. E numa busca assim muito rápida na internet, eu achei o curso ideal. Aquele professor, certo. Nossa, maravilhoso. Eu falei, tá. A gente tá nessa situação, vai pra cá ou não vai? Quem sabe a gente vai pra Portugal. Vamos morar lá e tal. E aí ela topou. A gente foi. No fim, a gente ficou 2 anos e meio. Ela estudou também? Desculpa te cortar. Na época, ela fez um curso de pastelaria. Legal. Que ela é apaixonada pela questão culinária. Doces e tal. Ela gosta mais de salgado, mas daí ela tentou fazer um desafio próprio de, vou aprender a fazer doce, que eu não sei. Não é a minha área, mas vamos lá, estamos em Portugal, né? Aprendeu a fazer o pastel de nata, né? O pastel de Belém, que a gente chama aqui no Brasil. Come bem, Bruno. Como bem. E pronto, fomos para lá em 2017 e nós voltamos um pouquinho depois da pandemia. Tá. Né? Eu sempre morei aqui e lá, né? Eu sempre, com muita frequência, eu vinha para o Brasil, ela também. Ela até desenvolveu um negócio lá dela em razão de estar morando lá também. Ela começou a se relacionar bastante com o mercado do vinho, que na Europa é muito forte. Então, ela começou também a desenvolver um negócio novo. Legal. Então, nós dois desenvolvemos um negócio novo e a gente vinha muito para o Brasil em razão do nosso negócio e em razão, né, de matar a saudade e tudo mais. Só que aí eu me lembro que na época o euro começou a disparar e eu falava para ela, se chegar a 5, nós vamos embora. Se chegar a 5, nós vamos embora. E aí, um pouquinho antes de estourar a pandemia, chegou a 5, já estava nosso limite, já estava, né, estourado. A minha esposa sentiu muita
sentiu muito a questão de estar longe da família, por mais que a gente voltasse com muita frequência. Eram mais de 6 vezes ao ano. Caramba. Então, ela sentiu muito, bateu... Não é fácil, né? A gente acha que morar fora é um projeto, né? A gente tem uma idealização que é tudo muito fácil, que é tudo muito lindo. Eu vou morar na Europa, lá é perfeito. Não é. A gente cortou todas as regalias que a gente tem de morar no Brasil, né? Então, a gente se mudou para um apartamento bem pequeno, um apartamento de 1 quarto, no 4º andar, com escada, sem elevador, não tinha carro, então não tinha mordomia quase que nenhuma. Empregado era uma vez a cada 15 dias, eu acho que passava lá para dar uma limpada. Então, assim, é bom, mas a gente tem que abrir mão de muita coisa. Tá. Então, assim, a gente tem muitas coisas, né, boas de morar fora, mas a gente acaba abrindo mão de muita coisa também. O Brasil nos dá esse luxo que a gente não tem fora. Então, assim, hoje eu moro num apartamento que é 3 vezes o tamanho do que eu morava, tem zelador, tem porteiro, tem elevador. Então, essas coisas que a gente não dá muito valor, porque já faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente vai morar fora, a gente vê, eu pago muito mais caro o aluguel lá e não tem conforto nenhum. Entendi. Então, assim, tem que caminhar pra caramba, pegar só transporte público. No Brasil, se a pessoa tem carro, quase não pega transporte público, né? Então, assim, em Sorocaba, que é a cidade que hoje eu moro, eu continuo indo muito para Portugal, inclusive voltei sábado de lá. Mas aqui em Sorocaba eu nunca andei no transporte público. Então, assim, lá eu não andava de carro. Então, é as diferenças, né? É o oposto mesmo. É os opostos. E tem a questão do estilo de vida. Eu gosto muito do estilo de vida português, né? É muito mais tranquilo, um estilo de vida mais pacato. A cidade, né? Se a gente for comparar com São Paulo, nem comparação. Lisboa é um bairro, 700 mil habitantes. Então, é muito mais tranquilo. Mas tem as questões boas, né? Segurança, praticidade, tu tá ali 1 hora, qualquer lugar da Europa, com avião, barato. Só que a gente tem os perrengues de ser imigrante, né? Então tem que enfrentar CEF, tem que enfrentar questão burocrática de regularização de documentação. Isso Portugal tem muitos problemas, né? Eles são um rei da burocracia. Tá. E quando a gente fala que eles são o rei da burocracia, eles são mesmo. Eles inventaram o carimbo. Então, assim, é carimbo do carimbo do carimbo. Muito problema de marcação, agendamento de qualquer órgão público é complicado. Então, se tu vai ter que enfrentar um órgão público sendo imigrante, isso aí era a coisa que mais desgastava a gente. A minha esposa não, porque ela é cidadã europeia, mas mesmo assim tem que regulamentar, tem que ir como é que se diz? Na loja do cidadão ou no CEF, que é o Serviço de Imigrante e Fronteiras. Então, assim, essa questão burocrática, essa questão de ter que estar sempre atrás de documento, sempre atrás de se regulamentar, isso é cansativo. Caramba. Isso é muito chato. Entendi. E no teu curso, quando você fez o curso, você sentiu preconceito por ser brasileiro? Dos outros advogados que estavam lá? Ou era um curso mais para imigrantes? Ou isso tu não sentiu? É tranquilo? Eles respeitam o brasileiro que tá indo lá para se formar numa boa? Como é que tu sentiu isso? Porque, por exemplo, você falou que foi avaliado por uma banca. Seu sotaque certamente era diferente dos que estavam lá. Como é que tu encarou isso? Tu sentiu que pesaram mais? Ou, sei lá, você sentiu alguma coisa? Eu costumo dizer que todo país tem o seu alvo de preconceito. Tá. E Portugal, o alvo é brasileiro ou ex-colônia. Então, angolano, quem é brasileiro sofria preconceito, quem é angolano, moçambicano, cabo-verdiano, todos esses aí sofreram preconceito. E é engraçado que na faculdade eles têm um preconceito no sentido de achar a gente intelectualmente prejudicado. Eles acham que brasileiro é burro e africano também. Entendi. Então, assim, é nítido a diferença de tratamento. Mas, tirando isso, não é nada assim, né, absurdo. Teve muitas matérias no sentido de que lá tinha preconceito, tinha uma caixinha lá de pedra para jogar nos brasileiros, que teoricamente tinham passado na frente. É que assim, quando eu cheguei na faculdade, para mim foi
Foi um espanto porque a maioria era brasileira. Caramba. Então, assim, do universo de, sei lá, 500 estudantes, 300 eram brasileiros. Era muito brasileiro. Tava em casa, vai. Praticamente. A minha turma ali de 12, se eu não me engano, é que cada matéria tem essa turma, né? A minha turma nunca era igual. Direito bancário era uma turma, direito securitário era outra e direito do contrato era outra. Mas, assim, sempre, em todas as disciplinas, os brasileiros eram a maioria. Caramba. Então, eu não sei também se era uma questão, assim, da pessoa que tá lá se sentir meio renegada em favor dos brasileiros, que eram a maioria. E aí eles criam uma autodefesa que seria uma autodefesa preconceituosa, né? Claro. No sentido de, puta, vamos ser preconceituosos com esses caras, porque esses caras já estão demais aqui. Mas tu acha que o brasileiro lá era a maioria por procura? Ou porque tinha um currículo melhor e conseguia passar na universidade? Qual motivo tu acha que tinha 300 brasileiros em 500 Então, estudantes? eu nunca entendi muito bem isso, mas... Curioso isso aí, eu não imaginava. Achei que ia ser tu e 10, tá ligado? O que falaram é que surgiu todo aquele negócio do cesto lá com pedras pra jogar nos brazuca. Tu viu isso? Não, eu não vi, mas isso aí foi amplamente divulgado. Tá. Já era no ano que eu já não frequentava mais a aula presencial. Tá. Mas o que eles falavam? É que como a gente não tem um calendário escolar igual deles, eles terminam o ano letivo lá por junho, julho, a gente já terminou, a gente teria uma certa facilidade na questão da candidatura. Então, a gente acabava pegando mais vagas do que os próprios portugueses. Então, eles falavam que isso aí era injusto. Mas é uma questão da faculdade se organizar e regulamentar essa situação. A culpa não é nossa. Mas eu, de fato, não sei se isso era verdade ou não. Mas existia essa questão de ter muito brasileiro. E me parece que a partir de 2016 teve um boom lá em Portugal. Portugal foi um fenômeno de busca, né? Antes era Estados Unidos, Austrália. E aí, em 2016, veio o boom de Portugal. E eu acho que muita gente procurou para fazer mestrado. É fácil, não é uma coisa... Não é difícil, a candidatura é bem tranquila, não é assim um processo seletivo muito difícil. Claro, cada faculdade é uma faculdade, mas não é assim algo impossível. Não, é bem pelo contrário. Então, isso das propinas, né? Que lá, a propina é a mensalidade. Tá. Serem baixas comparadas com uma pós-graduação no Brasil, um MBA. Isso que eu te Então, perguntar. acho que isso atraía muita gente. E o fato de morar na Europa, num país que fala português. Então, tem uma facilidade para aquele brasileiro que não tem um domínio de uma segunda língua. Tinha a facilidade dos valores. Tá. Então, para ir para a Austrália era bem mais caro, para ir para a Alemanha era muito mais caro. Então, todos esses lugares eram mais caros. Para ir para os Estados Unidos era mais caro, mais difícil. Então, pela facilidade, eu acho que atraiu muita gente. E as faculdades de Portugal sempre foram muito bem conceituadas no Brasil. Então, acho que uniu tudo isso e gerou esse boom, essa demanda muito grande pelos cursos lá em Portugal. Que bacana. E mais uma coisa que eu queria perguntar que eu fiquei curioso, da tua vida ainda pessoal. Você falou que morou lá 2 anos e meio, né? Com a sua namorada, que agora é a mesma esposa, né? Você já se casou e segue com a mesma. Deu certo a experiência, que bom de morar em Rio, fico contente. Vocês conseguiram fazer uma vida social em Portugal? Amigos portugueses? Vocês tinham, tipo, sexta-noite, tinha com quem sair? Ou vocês ainda ficaram muito entre vocês ou com brasileiros? Então, essa é a minha dúvida. Não é fácil fazer amizade com português. Principalmente português de Lisboa. É um povo bem fechado. Dizem que no norte o pessoal é mais aberto, mais receptivo. O português de Lisboa é muito fechado. Não dão abertura. Na faculdade foram pouquíssimos casos de amizade com português. Então, a gente acaba se relacionando com o brasileiro mesmo. E é engraçado porque hoje eu vou bastante para Portugal e eu vejo que as pessoas que estão lá, os brasileiros que chegaram depois de mim e tal, também, o núcleo de amigos é sempre brasileiro. Entendi. Sempre. É um ou outro português que daí já é casado com uma brasileira. Entendi. E aí tem essa inclusão, mas de trazer uma turma mesmo, de fato, portuguesa para brasileiros é muito difícil. Muito difícil mesmo. Tinha um caso lá de umas namoradas de uns amigos meus que fizeram bastante amizade com gurias, né, de Portugal. Tá. Daí tinha um grupo grande de portugueses, mas eu acho que, se eu não me engano, foi o único caso que eu vi assim de troca mesmo, de amizade pura, que depois de anos convida para ir para casamento e tudo mais.
Caramba. Pouquíssimos casos. Isso é legal você comentar, justamente porque foi o que você falou no início, né? A galera acha que é muito fácil e tal. E nós temos essa visão do Brasil de que todo mundo é receptivo, que nem eu tenho certeza que se eu for a Porto Alegre, ou se eu for pro Ceará, pra Fortaleza, rapidamente eu consegui fazer alguns amigos e ter uma vida social ainda que mínima, né? De acordo com, claro, cada região vai ter suas particularidades, mas são todos brasileiros no final das contas, né? E quando você vai pra fora, você acha que vai ser recebido da mesma maneira e não é bem assim, né? Não, é que a gente tem o costume, né? Que é muito diferente. Então, assim, quando tu vai conviver com uma pessoa, tu acha até estranho, porque o jeito dela é muito diferente. Então, por isso que eu acho que se aproximam. Quando o brasileiro tá com o brasileiro, se aproximam porque é o mesmo estilo. A cultura é parecido. Então, assim, a flexibilidade, né? O brasileiro é muito flexível. Isso a gente não vê lá fora. Isso aí. Então, assim, com amizade, a pessoa tem que ser flexível. Senão fica difícil, né? Bem claro. Então, assim, eu vejo que o brasileiro se identifica muito com o brasileiro. Não só pela fala, que isso também é uma questão, mas para Portugal até que não é tanto, mas se for para sair um pouco de Portugal, se bem que Portugal é difícil, hein? As pessoas chegam lá e começam a falar espanhol porque não entendem o português de Portugal. O português de Portugal. Então, assim, mas é mais pelo costume, pelo jeito, pelos hábitos. Então a gente acaba se aproximando daqueles que são mais próximos. Legal. Então acho que isso atrai o brasileiro andar mais com o brasileiro. E aí, maravilha. Bem interessante isso, porque é legal esses relatos, né? Tanto que no início eu falo que a gente traz imigrantes, brasileiros e estrangeiros, justamente para ter essa visão, né? Eu quero ver se eu trago o André, é um conhecido em comum, que é português e mora no Brasil, eu quero ter esse relato contrário, do que o português... Porque ele, por exemplo, é super simpático, mas é o que você falou, ele é casado com uma brasileira, já tá brasileirado, já tá mais tranquilo. O André é um caso à parte, porque... O André é um figuraço. Mas o engraçado é que eu tenho um grande amigo português que se chama André também. E é uma gente boníssima, super divertido, alto astral. E ele me parece uma pessoa totalmente diferente dos outros portugueses. Mas é casado com a brasileira também. Então a brasileira é brasileira. Ou é o nome, que André é o nome do meu irmão também, André. Tamo junto. Então, André é o nome pode do ser meu que seja isso, mas é engraçado. O português é muito mais fechado. Então, assim, até na faculdade era engraçado que as gurias não olham no rosto. Que isso? Não me olhavam no rosto na faculdade. Olhavam só pra baixo. Cara, e eu achei muito esquisito aquilo. Daí, quando eu fui perceber, era meio que normal deles, assim, de serem fechados mesmo, E isso que eu venho de Porto Alegre, que é uma cidade fechada. Eu tô em Santos, que também é uma cidade fechada. Sim, Santos é... Então, mas lá ganha disparado. Caraca, Bruno. Isso que é uma cidade muito internacional, né? Porque tem gente de todo mundo. Sim, bem cosmopolita. Bem diferente de Porto Alegre de Santos, né? De Santos também, mas São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Exato. Bruno, da hora a sua história, cara. Essa parte, mesmo tendo, né, seu conhecido, mesmo a gente convivendo bastante, nem sabia metade disso. Por isso que é legal esse projeto. Eu tô conhecendo a história da galera, eu acho bem interessante. O professor Romit esteve aqui, contou que o avô dele participou da Primeira Guerra Mundial, no navio que ele tava, tomou torpedo e sobreviveu. Olá. Baita loucura. Então a gente tá descobrindo as histórias bem bacanas. Mas vamos falar de nacionalidade portuguesa agora. Vamos do Dr. Bruno agora em ação. Brunão, nacionalidade, Brunão, como é que funciona, cara? Meu pai falou que o meu bisavô era português, cara, e aí? Como é que eu começo isso? Então, tudo começa no português, né? Então, o principal documento que a gente tem é o assento de batismo ou assento de nascimento desse português, que a gente tem um relato histórico, geralmente, a gente não tem esse documento na família, né? Que nem tu disse, teu pai falou que o bisavô era português. Então, assim, geralmente a gente só tem um relato histórico familiar, a gente não tem muita documentação, né? Às vezes a gente tem, claro, mas nem sempre. Então, a gente tem que fazer primeiro esse resgate documental, né? Ver se de fato aquela pessoa que a gente tinha na história familiar como português é de fato português, porque às vezes não é. Às vezes a gente acha que a pessoa não era portuguesa e é. Né? Meu Deus. Eu nunca vou esquecer que teve uma amiga minha que falou: Bruno, seguinte, o meu bisavô veio fugido dentro de um barril. A gente não tem nada dele. A chance quase zero de ser verdade, né? Mas tudo bem. Mas segue em 8 meses o processo do avô dela foi concluído. Então, assim, de uma pessoa que achava que o bisavô tinha trisavô, na verdade, porque era
Processo do avô dela. Avô do avô. Eita. Então era trisavô. Que ela achava que tinha vindo, fugido dentro de um barril, com outro nome. A gente conseguiu localizar o assento de batismo, né? Porque nasceu antes de 1911. E concluímos o processo do avô dela, que na época acho que estava com 90 e poucos anos. Caramba. E tudo isso em 8 meses. Então, Excelente. assim, é muito interessante os relatos históricos familiares, a reconstrução de tudo isso. E a gente percebe, né, que no fim, cara, a gente não sabe quase nada do nosso histórico familiar. Verdade. Então a gente vai resgatando e é interessante que as famílias vão descobrindo coisas que não tinham ideia. Então a primeira coisa mais importante é achar, de fato, né, esse registro português de nascimento, que seria através de um registro de batismo, quando aquela pessoa nasceu antes do registro civil existir em Portugal. Que foi que ano? 1911. Tá. Ou um registro, de fato, de nascimento, né, numa conservatória em Portugal. Depois disso, a gente tem que vir para baixo, né? O bisavô era português. Bom, o avô nasceu no Brasil, mas infelizmente já faleceu. Bom, nós vamos ter que ter a certidão de nascimento dessa pessoa. Sim. Aí depois do avô tem o pai. Bom, o pai tá vivo. Se o pai tá vivo, dá para pedir a nacionalidade portuguesa. Por neto. Aí tem uma questão ali que é mais complexa, que é a questão da configuração de fato dessa perfiliação. Ou seja, comprovar para o governo português que de fato aquela pessoa era neta daquele português. Né? Então a gente vai fazer isso através dessa documentação probatória de nascimento e casamento. E aí, estabelecido isso, é fácil, é um processo administrativo, corre numa conservatória em Portugal. Se for um processo de neto, é uma conservatória específica, que é a única que tem hoje em dia a legitimidade para julgar ou processar esses casos. Que é a de Lisboa, se eu não me engano. É os registros centrais de Lisboa. Se a pessoa é filho, aí pode ser qualquer conservatória que tenha o balcão de cidadania, de nacionalidade, na verdade. E é um processo muito simples que nem tu disse, vai ter que instruir o processo simplesmente com a certidão de nascimento daquele português, né? Se aquele português foi de fato declarante do nascimento do filho, vai precisar só da certidão de nascimento do filho e o processo a princípio está pronto. Maravilha. Tá? Então a gente tem essas duas possibilidades pela via sanguínea, né? Ou seja, os netos e os filhos. E o interessante é que a gente fala que a cidadania portuguesa ela tem esse limite geracional, mas na verdade ela não tem um limite geracional. Porque se a nacionalidade já tem um limite de pular gerações. Então eu posso pular uma geração. Ou seja, o filho do português pode ser pulado e ir direto para o neto. Entendi. Mas depois que o neto adquire a nacionalidade, ele pode transmitir até o fim. Ou seja, se o teu pai é neto no português, ele vai poder transmitir depois para ti essa nacionalidade, tu vai poder transmitir para os teus filhos, e os teus filhos vão poder transmitir para os filhos deles e sem parar. Então, assim, a lei da nacionalidade ela não é assim tão restritiva quanto pode parecer. Ela tem esse limite geracional justamente pelo fato de Portugal entender que aquela pessoa que pula mais de uma geração já não tem mais aquele vínculo com a nação portuguesa. Exato. É uma coisa que a Itália sofre muito crítica, né, a nível europeu, é que as pessoas que pedem a nacionalidade portuguesa não têm vínculo nenhum com a Itália. Às vezes não sabem nem onde fica no mapa. Não sabe o idioma. Não sabem o idioma, não sabem nada. Então existe essa crítica, né, de não haver um limite e de possibilidade de gente que nem tem vínculo nenhum com a nação, a nacionalidade. Então, me parece ser justa esse requisito da nacionalidade portuguesa. Depois disso, nós temos aquelas outras possibilidades que elas são adquiridas no decorrer da vida, né? Ou tu reside em Portugal por um tempo, ou tu casa com um nacional português. Ou, aí nós temos uma outra via, que é dos judeus sefarditas, que ela foi criada lá em 2015, em razão de um resgate histórico, né? Uma questão de perdão, de pedir desculpas pela questão histórica vivida pelos judeus, né? Pela perseguição, para quem não conhece. Em 1500, teve a perseguição aos judeus, teve a Inquisição, né? Que os judeus literalmente eram queimados na fogueira. Então, em razão disso, da expulsão
dos portugueses, do batismo forçado desses portugueses, Portugal, como Espanha, decidiu lá em 2015 fazer esse ato, né, esse pedido de perdão através da nacionalidade por naturalização daqueles que, sendo descendentes de um judeu, se quisessem se tornar portugueses, poderiam. Oh, que bacana. A Espanha fez a mesma coisa, mas a Espanha, desde o início, ela já limitou, ela fez um prazo. Então, a Espanha falou, olha, se você é descendente... Porque Portugal e Espanha fizeram a mesma situação. Na verdade, Espanha iniciou e Portugal, com o casamento entre os príncipes de Portugal e Espanha, Portugal também fez essa questão da perseguição aos judeus e acompanhou a Espanha nesse sentido. Então, os dois fizeram essa situação legislativa depois para tentar amenizar um pedido de perdão histórico e tal. E só que a Espanha limitou e Portugal não limitou. Então, a Espanha não se pode mais solicitar, mas Portugal ainda é possível essa via de acesso à nacionalidade. Então, são várias possibilidades, são inúmeras possibilidades, além daquele fato de nascer em Portugal. Então, tinha muita gente... Por exemplo, se eu e minha esposa tivéssemos um filho em Portugal, hoje ele seria português. E você, como pai, pegaria? Não. Então, existe um artigo de lei que foi regulamentado agora, recentemente, que diz que o ascendente pode pegar a nacionalidade do descendente. Ah, que legal. É o caminho inverso. É o caminho inverso. Então, isso era uma coisa que tinha essa possibilidade já há muito tempo, mas ela não era regulamentada. Então, nós não sabíamos quais eram os requisitos para possibilitar essa aquisição da nacionalidade pelo ascendente. E hoje é possível. Então, assim, tem inúmeras possibilidades mesmo. O que eu acho que o pessoal mais deve chegar em ti e pedir ou contratar e querer correr atrás é a chamada cidadania do filho ou do neto, né? Acho que são as mais comuns, vamos chamar assim. Sim, são as mais comuns. A documentação dessa tipo de cidadania é igual? Tem alguma mudança principal? Porque você falou que é bem fácil. A certidão do português, de repente um casamento desse português, a certidão de nascimento do filho dele, de preferência com um português declarando esse filho, que aí fica tudo bonitinho. E a tal da cópia repográfica, que eu queria entender contigo qual o motivo desse pedido repográfica e não só em ter o teor. E meio que é isso, né? Então, a cópia repográfica é interessante. E aqui fica o registro aos nossos queridos brasileiros que vão pela linha torta, né? A linha do mal. Infelizmente, há um tempo atrás, houve muito caso de falsificação de registro. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um registro ditado, né, que é feito no computador, ele é muito facilmente adulterado. Assim, claro. Então, se tu tem ali um esquema no cartório, não sei o quê, o cara chega ali e fala, imprime esse negócio e diz que meu avô era o Joaquim. Português. O Joaquim da padaria. E pronto, chego lá em Portugal, tem fé pública o documento, quem é que vai dizer que não? Perfeito. Então, Portugal se atentou a essa situação e começou a pedir a cópia do livro. A cópia reprográfica nada mais é, para quem não sabe, o xerox do livro original. Então, muitas vezes essa cópia é uma cópia feita à mão. É um registro, na verdade, feito à mão. E é a cópia desse registro. Tá. Então, é uma fotocópia do livro original. Ou seja, então, assim, legal. A chance de uma falsificação é muito menor. Porque é uma fotocópia. A não ser que rasgue aquela cópia, coloque uma cópia nova, mas é muito mais difícil. Além disso, tem a questão da assinatura, né, do ato. Então, se a pessoa foi registrada pelo pai, teoricamente, se a pessoa não era analfabeta na época, tem que ter a assinatura dele. Teve um caso do teu processo que a gente teve uma dificuldade em razão disso. Mas, de fato, quem é o declarante está assinando daquele documento e mais as testemunhas. Exato. Então, isso traz uma segurança muito maior para quem vai analisar e para quem vai conceder essa nacionalidade. Então, esse requisito formal é mais em razão disso. Legal.
Legal. E aí parece que para neto também tem que ter antecedentes criminais, né? Tem que a única diferença é fundamental, assim, porque antigamente para neto você tinha que provar vínculos. Aí com uma mudança da lei em Portugal, isso eu tô falando que eu sei, tá? Aí você me corrige. Vamos lá. Você me corrige que eu tinha falando besteira. Tinha a lei de Portugal lá, obrigava os netos a provarem vínculo Portugal, chama vínculos afetivos ou efetivos, depois você me corrige. Tá. E aí eu sei que isso caiu, então esse requisito não precisa mais, porém para neto você precisa do antecedentes criminais. É isso, entre filho e neto a diferença é essa, Brunão. Fora, óbvio, a árvore, né? Porque se você tá no neto tem que provar também que teve o filho ali, um documento a mais. Vamos lá. Então, os famigerados vínculos efetivos, não afetivos. Eu não preciso demonstrar que eu gosto de Portugal, mas eu tenho que comprovar de fato que eu tenho um vínculo efetivo ou de fato com Portugal, com a nação portuguesa. E isso não caiu por terra, tá? Existe ainda esse requisito. O que aconteceu? O que aconteceu foi que esses requisitos se transformaram em requisitos objetivos. Ou seja, Portugal fez uma alteração na legislação e disse: aqueles que sabem falar o português, se presume o vínculo efetivo com a nação. Além disso, essa pessoa não pode ser uma ameaça à nação portuguesa. Então, por isso que a gente tem que demonstrar, através dos antecedentes criminais, que a pessoa não é um criminoso, né? Porque a nação portuguesa também não quer um criminoso como nacional. E também tem que provar que sabe falar a língua portuguesa, para ter os vínculos efetivos comprovados. Agora, já era uma praxe das conservatórias, mas hoje está expresso no novo regulamento, de que aqueles que são nacionais de um país que a língua portuguesa é oficial, se presume o conhecimento da língua portuguesa. Então, para nós brasileiros, a gente pode dizer que de fato não existe mais a necessidade de comprovar o vínculo efetivo. Antigamente a gente tinha que comprovar que a pessoa fazia parte de um clube, de uma associação recreativa e cultural portuguesa fora do território português, geralmente aqui no Brasil. Então a pessoa tinha que se comprovar que era, sei lá, associada ao clube de regatas, associado ao clube da Casa da Madeira, aqui de Santos, qualquer clube, né, portuguesa que tivesse de fato uma associação recreativa ou cultural portuguesa. Participar de algum evento, fotos e exato. Tal. Então, era uma questão muito subjetiva, era complicado. Aí o governo português diz: olha, se você sabe falar português e não representa uma ameaça, tá tudo bem, tá comprovado o vínculo. Então, é por isso que de neto é um pouquinho diferente. Filho já não precisa comprovar vínculo nenhum, então não vai precisar comprovar antecedentes criminais, nem comprovar se tem o domínio da língua portuguesa para aqueles que isso se torna um empecilho, né? Vamos pensar uma pessoa que é lá de Macau, que de fato é descendente de portugueses, mas não tem o domínio da língua portuguesa. Então, para ele é muito mais complicado, porque ele tem que fazer uma prova de proficiência portuguesa para comprovar esse vínculo. Agora, se ele for filho de um português e vive em Macau e não fala português, não tem problema nenhum, ele vai poder solicitar essa nacionalidade portuguesa. É bacana. Para quem não sabe, Macau é um território na China, que foi dominado ali pelos portugueses. Eu não vou saber da história, mas enfim, é um território chinês onde muita gente ainda fala o português. Então você vai a Macau na China, parece, nunca fui, mas dizem que parece estar indo a Lisboa, tem os ladrilhos, os azulejos, aquela história toda. Macau ainda tem bastante da cultura portuguesa dentro da China. É isso, né, Bruno? A parte de Macau, mais ou menos, muito resumidamente foi a história. Foi uma pequena colônia portuguesa na China. Muito bacana. Bom, nacionalidade, beleza, porque aí isso você pode protocolar o quê? No consulado? Você explicou. Consulado, claro, todos podem. Se for neto, Lisboa, registros de Lisboa. Não, todos os processos podem ser protocolados via consulado. Todos. Filho ou neto. Se a pessoa mora no estrangeiro, pode protocolar no consulado. Tá. Só que tem a questão burocrática, né? Não é o consulado que vai analisar esse processo, se for de neto. Então, esse consulado faz só a recepção do documento e vai encaminhar lá para o conservatório, que de fato vai ser quem vai analisar. Se for processo de filho, não. Mas o processo ele pode ser recepcionado pelo consulado. Ou numa conservatória que tenha o poder discricionário para analisar aqueles processos, né? Se for processo de filho, qualquer conservatório que tenha balcão nacionalidade, são inúmeros. E se for o processo de neto, daí seria, de fato, restrito ao conservatório dos registros centrais. O processo... Aí tem vários, né? Tem um processo... O de casamento é só conservatório dos registros centrais. Quanto tempo de casado tem que estar? 3 anos no mínimo.
Com filho, sem filho, não importa. Com filhos, não. Daí a questão vem que o casamento também vai exigir o vínculo efetivo com Portugal. Ah, boa. E aí, se a gente tem filhos que já são portugueses, esse vínculo também é presumido. Que legal. E se o casamento ele tem mais de 5 anos, também esse vínculo está presumido. É interessante aqui a gente entender o porquê, né, dessa questão do... que a lei, por que a lei estabelece 3 anos, por que acima de 5 anos não precisa? Porque, que nem eu disse, tem gente que vai atrás de um direito. Sim. Então, assim, para evitar um Bruno da vida, um casamento por interesse, né? Por interesse. É um casamento... Como é que eles chamam? Agora me fugiu o nome da palavra. Um casamento por interesse, uma simulação de casamento, eles estabelecem um prazo que eles acham que é razoável, né, para evitar esse tipo de situação. Então é mais ou menos por isso que existe toda essa questão de prazo. Tá. Agora, se de fato aquela pessoa tem filhos do casamento, né, evidentemente que não é uma simulação, de fato aconteceu uma vida a dois, uma união. Então, por isso que quando tem filhos é mais fácil. E quando tem filhos portugueses, mais fácil ainda. A gente já volta pro protocolo do processo. Só para terminar o matrimônio, que eu acho que é o mais simples. Se eu viro português hoje, o tempo que eu já tô casado com a minha esposa para trás conta? Ou são 3 ou 5 anos, como você explicou, do momento que eu viro português para frente? Como é que funciona isso? Tá, e essa é uma questão um pouco polêmica, tá? Mas a princípio, como a nacionalidade que tu vai adquirir jus sanguínea, ela vai retroagir a data do nascimento, vai ser como o Armando tivesse nascido português. Ah, entendi. Logo eu casei português. Então logo tu casou português, logo tu já superou os 5 anos, sei lá eu. Perfeito. Se a pessoa de fato casou antes, não precisa ficar esperando 5 anos para frente da data da nacionalidade. Diferentemente se fosse um processo de naturalização. Mas mesmo assim, os processos de naturalização já têm entendimento nas conservatórias de que o prazo do casamento, ele vigora desde o casamento. Tá. Porque o prazo, de fato, ele é para evitar um casamento simulado. O objetivo é evitar O fraude. objetivo é evitar fraude, não evitar e não manter um casamento. Digamos assim, eu vou... já que agora ele conseguiu a nacionalidade, não vou segurar ele por mais 3 anos. Não suporta essa pessoa, mas vou só mais 3 aninhos. Não. O objetivo é, de fato, evitar o casamento simulado, um casamento por interesse. Tá. Ô, Breno, eu vou pedir rapidinho, cara, se tu pode colocar pra mim. Eu tô conectado aqui, Bruno, no sistema da justiça portuguesa. Como você falou, um processo administrativo nas conservatórias. Então, o requerente à cidadania, vamos chamar assim, né? O português, Sim. o futuro português ali, vai poder... Isso a gente vê todos os dias. Vai poder acompanhar o processo dele pelo site da justiça.gov.pt. Eu queria que você pudesse pra gente dar uma explicada rapidamente do que são essas bolinhas, o que elas representam, quem está no processo de Portugal hoje que vê isso aqui, como é que ela tem que analisar isso aqui, como é que funciona. Então isso aí é uma coisa que dá muita dor de cabeça. É bom saber, pessoal que está fazendo cidadania portuguesa, atenção, dá dor de cabeça. Porque é o seguinte, isso aí não representa praticamente nada, tá? Nada. Curioso. É um pouco forçado, mas não representa muita coisa. Vamos lá. Esse sistema que Portugal fez é bom porque dá maior transparência, ou seja, o cliente ele pode ficar tranquilo porque quando a gente protocola um processo, dependendo da conservatória, né? Cada conservatória tem o seu poder discricionário de fazer o procedimento da forma que ela quer. Tá. Mas, a princípio, tu vai receber, depois de protocolado, tu vai receber o número do processo e uma chave de acesso para entrar justamente nesse portal da Justiça. Entrando no portal da Justiça, tu vai conseguir identificar que de fato o teu nome está lá, cadastrado, e que existe um processo no teu nome naquela conservatória. Perfeito. Ou seja, então aquela insegurança de, será que foi recebido o meu processo, será que não foi, já cai por água. Cai por terra, perdão. Então, isso aí é uma vantagem. Agora, tem conservatórias que não ficam atualizando os numerozinhos. Tá? E esses numerozinhos, eles foram criados para todos os procedimentos. Ou seja, são 10 possibilidades de nacionalidade. Cada possibilidade tem seu trâmite.
Nem Mas todos são iguais. mas segue o Mas mesmo número. todos têm os mesmos 7 campos. Então ali quando tu fala em aguarda consultas, por exemplo, isso não tem no processo de filho, porque não tem que fazer consulta no CEF para ver se a pessoa é uma ameaça à de neto nacionalidade. já tem, De sim. neto já tem. De todos praticamente tem. De menos do naturalização todos vão ter. Então, nesse campo não passa. O foi registrado é praticamente... O recebido. É o Recebeu, recebido. registrou. O recebido e registrado é praticamente igual. Então, assim, depois tem a verificação dos documentos. Então, o que eu considero isso? Eu considero o primeiro e o quarto. Tá, Porque depois do quarto, o teu processo já foi analisado. tá. Já Perfeito. foi validado e aí já foi para despacho. Perfeito. Quando for para despacho, é porque ele foi deferido. Ele pula o 5, então, normalmente. Quando você olha, ele tá no Geralmente- 4 e vai pro 6. Geralmente, ali no análise, quase nunca tá. Eu O já 5 ali, tenho né? Centenas de processos. Não me engano, acho que eu vi um caso só que tava no 5, tá? Análise Mas geralmente vai do 4 pro 6 e do 6 pro 7. O 7 é importante. Tá. O 6 vai dizer: o teu processo já foi analisado, já foi deferido, você é Essa- quase português. Ah, ó, cuidado, calma. Você é quase um português. Quase português. Por Segura a quê? emoção. Quando tu se torna português no momento que há um registro daquela Como na nacionalidade. Itália. Tem um Então tá ali, ó, do despacho do 6 pro 7 é o tempo desse registro ficar pronto. E às vezes esse registro demora. registro. Tá. Por exemplo, hoje a gente está enfrentando uma dificuldade, que é a questão do registro. As conservatórias de registros centrais demoram muito tempo para fazer o processo. E como ela demora muito tempo, ela acaba tendo muitos pedidos de urgência. E quando O tudo Armando é um né? exímio jogador de futebol, é neto de português, e para entrar na Liga dos Campeões, ele precisa Amanhã. da nacionalidade portuguesa. Então, ele contrata o Bruno vai lá, faz um pedido fundamentado, né? Trabalho, é não sei o quê, vai perder a janela. O que o Bruno vai fazer? Vai botar o processo do Armando na frente de todo mundo. E aí, inclusive no registro. Então, se o primo do Armando tá lá já no 6º, aguardando o 7º, mas ele não é jogador de futebol, não vai trabalhar na Champions League, não sei o quê, ele vai ver o Armando passar na frente dele, Entendi. sendo que o protocolo faz 14 dias, 30 dias. Então, o que acontece? Hoje, eles só conseguem fazer os registros daqueles pedidos de urgência. É Eita. tanto pedido de urgência que eles só fazem praticamente Não dão pedido conta de dos, urgência. dos normais. Não dão conta dos normais. Em um mês, eles fizeram um dia dos normais. Meu Deus. Quer dizer, não anda, a fila Então- não vai andar. Exato. Ah, a fila não anda. Mas isso é uma questão de cíclica também. Aham. Hoje tem muito pedido de urgência. Tá. Talvez por N motivos. Talvez a guerra seja um dos motivos. Sei Sim, lá eu. exato. Então hoje tem muito pedido de urgência. Talvez daqui a 4 meses, 6 meses isso se normalize. Normalmente, ali nas conservatórias dos registros centrais, era 1 mês pro registro, 2. Mas hoje eles estão pegando os casos de setembro. Eita. E no mês passado eles fizeram um dia de setembro. Dos processos normais. Esquece. Então, assim. É muito atraso. Fora que, tá onde eu sei também, como você falou, pra filho você pode protocolar em qualquer conservatória. As conservatórias têm prazos diferentes também, porque tem volume de trabalho diferente, com né? certeza. Fica essa caça de qual conservatória tá mais rápida pra protocolar. Meu, né? e tem conservador que não gosta disso aqui. Não gosta. Então ele vai receber o teu processo, ele não vai registrar na hora, porque tá na fila. Aí o cliente liga pro Bruno e fala, por que não tem número ainda? Tu diz que já protocolou, mas não tem número. Mas esse conservador, ele só vai dar o número no momento que de fato ele for pegar o processo e for analisar e for terminar. Putz, então quer dizer, vai ficar Então- no 5 meses, vai pro 6 de uma vez, numa hora Não só. vai nem pro 1. Ele vai pegar o processo, vai ser protocolado o processo. O processo não vai ter registro, nem número de processo, nem chave de acesso. Em 5 meses ele vai ter o número do processo, chave de acesso, já vai estar no 7. Caraca, então o cara ficou culpando o Bruno, que o Bruno tava mentindo pra ele que o protocolo não existia por 7 Exatamente. meses, 5 meses. Exatamente. Quando ele recebe, tá tudo pronto. A gente consegue comprovar por outras formas que o processo Tá. foi protocolado. Ah, que né? bom, pô. Senão Através fica imaginando do tua vida. pagamento das custas, Tá. através de um protocolo que tenha, de um recibo. Mas tem conservador que nem número de processo dá no recebimento. Outros não. Outros dão em um dia o número do processo, o número do protocolo, mas fica lá 3 meses, 4 meses, 5 meses no número 1. E aí também do nada, do 1 vai pro 7. Tá. E tem outros que não, que vão de fato
bolinha por bolinha. Entendi. Vai variar muito, então, do conservador. Vai variar muito do trabalho que o conservador estabelece naquela conservatória. Entendi. Então tem muito disso. O ideal, então, é o cliente realmente, o cara mais ansioso, aí acompanhando diariamente, vai. Porque do dia pro outro pode ir pro 7, de uma hora pra outra. Eu acho que tu, como trabalha com isso, não deve fazer isso diariamente. Deve fazer quinzenal, mensal, sei lá. Se a pessoa é muito ansiosa, ela tem que tomar um chazinho. Não, começa por aí. Olha na câmera, olha no olho do cliente e fala, calma, pelo amor de Deus. Calma. Tem gente que demorou 70 anos. Eu escuto muito do conservador e falo assim, ó, o seu cliente demorou 70 anos para protocolar o processo. Agora ele quer em questão de dias que ele termine. Fala, bom, antes ele não precisava, mas agora ele precisa. Exato. Agora quem precisa é o neto. O neto tá numa situação irregular na Europa e tudo mais, então tem todas essas questões. Então, se a pessoa é ansiosa e de fato precisa, o que ela tem que fazer é justificar e fundamentar um pedido de urgência. Tá. Caso contrário, é aguardar. É confiar naquela pessoa que ela contratou, que seja um advogado, seja um solicitador, seja uma assessoria. Então, assim, ou seja nela mesmo, né? Porque esses processos podem ser protocolados pelo próprio requerente, não precisa ser advogado. Perfeito. Então, assim, tem que confiar, tem que aguardar, tem que saber que é um processo burocrático e tem que entender também que são muitos processos. É uma avalanche de processos. Então, e quanto mais gente é reconhecida como português, mais portugueses virão. Sim. E mais então, processos. quantos mais avós forem reconhecidos como portugueses, mais netos e filhos vão ter o direito à nacionalidade. Então, assim, é uma conta simples. Se 10 pessoas forem reconhecidas como portugueses, no futuro, 50 serão. Dos 50, 500. Sim. E assim por diante. É exponencial. E as pessoas não conseguem entender. Então, elas perguntam, Bruno, como é que tu já fez um processo em 7 dias... E hoje está demorando 4 meses. Bom. E ano que vem vai demorar 1 ano e meio. E por aí vai. Eu gostaria que os processos continuassem demorando 7 dias. Claro. Porque para mim não é vantajoso o processo demorar. É lógico. Mas infelizmente a gente não tem poder com relação ao conservatório. Né? É que nem um processo judicial. A gente não manda no juiz, a gente não pode impor uma celeridade que a gente gostaria. É claro. Infelizmente, às vezes a gente vai, a gente acompanha, a gente solicita, a gente faz pedido de urgência, mas nem sempre é deferido. Nem sempre é acatado, às vezes, né? Então a gente fica muito de mão atada, né? Esperando, aguardando a boa vontade. Nem sempre é. Mas a gente tem que ter conhecimento de que é muito processo, é muita coisa feita errada, então acaba atrasando. A ansiedade atrapalha todo mundo, porque a conservatória recebe inúmeros e-mails e tem que ter alguém respondendo esses e-mails. Que às vezes essa pessoa está analisando e despachando os processos, ela está respondendo e-mail. Então, tudo isso é uma bola de neve. De fato. Que as pessoas não entendem. E aí eu entendo a pessoa protocola aquele processo, ela quer que seja concluído amanhã. É claro. Ela quer o passaporte vermelho na mão. E nós nem chegamos lá ainda. Exato, aqui é só nacionalidade. Não, dane-se, se tem muita gente, dane-se. Eu quero o passaporte vermelho. Bruno, tu falou que... Eu não falei nada. Eu só falei que ia protocolar em Portugal e acompanhar. Eu falei que tu tinha o direito. Agora que vai demorar ou não... ali tá falando, ó, 24 a 29 meses. Tá dizendo ali. Atualmente é 24 a 29. Mas não é tudo isso, tá, pessoal? Não precisem ficar espantados. Aí varia de conservatório para conservatório. Vai depender de qual é a via de acesso, né? Perfeito. Claro que hoje via de acesso para filha é muito mais rápido que de neto. Claro. Né? Tanto é que são mais... Primeiro que o número de documentação é muito menor para o conservador analisar. Segundo, os requisitos são mais tranquilos, mais simples. E terceiro que existe uma gama de conservatórios que podem analisar o processo de filho, que é diferente do processo de neto. Então, o processo de neto fica lá, se resume a conservatórios dos registros centrais. Entendi. Ao contrário dos processos de filho. Talvez, agora com essa nova... essa última alteração do regulamento, a última alteração do regulamento foi legal. Porque ele estabeleceu que os processos que forem protocolados por advogado ou por solicitador serão totalmente digitalizados. Ou seja, serão eletrônicos, processos eletrônicos. Tudo isso aqui mudaria. Porque hoje o advogado também não tem acesso ao processo. Tá. Só tem acesso se for presencialmente na conservatória. Online, o advogado tem o mesmo acesso do cliente, a essas bolinhas.
Então, o novo regulamento diz que vai ter acesso integral do processo. Como se fosse, de fato, um processo eletrônico nosso aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, São Paulo e tudo mais. Tá. Só que o legislador estabeleceu uma lei, ou uma alteração da lei, alteração do regulamento, só que não estabeleceu as possibilidades disso, de fato, serem implementadas. Então, nós já temos alguns dias aí da vigência desse novo regulamento e não existe nem perspectiva de que quando vai iniciar esses processos eletrônicos. Um decreto para regulamentar não tem. Não existe. É Portugal, né? Portugal. Eles criam uma situação que é inaplicável. No momento. A gente não sabe quando vai ser. Mas tá em vigor. Tá em vigor. Meu Deus. A única coisa que não está em vigor ainda do regulamento é a questão dos judeus sefraditas, que foi adiado, mas está estabelecido na própria lei que vai entrar ou melhor dizendo, que vai entrar em vigor depois. Entendi. Bruno, a gente vai encaminhando já para o final, estamos chegando no nosso tempo. Eu quero aproveitar esse gancho que você puxou do judeu sefradita. Uma pergunta aqui da Amanda também, a nossa fã número 1 do podcast. Ela me pergunta... Obrigado, Amanda. A Amanda está sempre acompanhando os vídeos aí, tá dando uma força pro canal enorme, muito obrigado mesmo. Ela pergunta sobre a documentação necessária para um judeu ser fradita. A gente comentou lá atrás, se explicou mais ou menos qual a história, né, do porquê dessa via de acesso, vamos chamar assim, de judeu ser fradita. Eu queria saber se eu acho um judeu na minha árvore, eu posso fazer? Qualquer judeu que veio pro Brasil é um judeu ser fradita. E discorre um pouco sobre a documentação, rapidamente ali, Bruno. Como é que você estrutura um processo de judeu ser fradita? Como é que funciona o processo? Então, essa questão é delicada, né? Quando eu falo de judeu sefradita, a gente tem que dividir, tá? Aqueles que praticam o judaísmo e aqueles que não praticam o judaísmo. Tá. Os que praticam o judaísmo têm um procedimento e aqueles que não praticam o judaísmo têm um outro procedimento. O que a lei fala? A lei fala que a gente tem que comprovar a descendência. Como que nós vamos provar? Através de um certificado. É um certificado emitido pela... agora fugiu o nome, CIL, Comunidade Israelita de Lisboa, ou anteriormente a Comunidade Israelita do Porto. Tá. Depois de toda essa polêmica que aconteceu, que o rabino lá recebeu uma propina e estava passando certificado para quem de fato não era, ou passava na frente. Por que acontecia? A Comunidade Israelita do Porto certificava aqueles que eram praticantes. Tá. Então, através de uma declaração da sinagoga local daquela pessoa, em que o rabino local certificava que de fato aquela família, aquele núcleo familiar era descendente de um judeu sefradita, em razão da cultura, dos conhecimentos locais, dos registros da sinagoga, aquela pessoa poderia levar aquela certificação para a CIP, para o Porto. O Porto analisaria aquela documentação através do sobrenome, através do relato histórico do rabino e poderia certificar sem documentação. Só com essa declaração do rabino. Super subjetivo. Super subjetivo. E daí começou a acontecer relatos, né, de que havia fraude, de que pessoas estavam sendo certificadas como descendentes e que não eram. Bom, na CIL, eles faziam a questão da análise documental para, de fato, estabelecer se aquela pessoa que estava aplicando para aquele processo era ou não era um descendente de um judeu sefradita ou de um cristão novo. E isso poderia ser comprovado por N questões. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era fazer esse estudo genealógico para chegar nesse cristão novo. E como que eu poderia achar esse cristão novo no Brasil? Não precisava ir até Portugal. Tá. Vamos pensar aqui um caso legal e interessante. Teve uma pessoa que lá atrás, depois de algumas gerações, porque a Inquisição, para quem não sabe, se estendeu por 300 anos. E existia um concurso público muito interessante chamado do Inquisidor. O Inquisidor era aquele cara responsável por verificar se aquela pessoa tinha sangue puro. Ou seja, se era um judeu ou um cristão novo. E para ser um inquisidor, ele tinha que passar pelo teste de pureza. E algumas pessoas eram reprovadas nesse teste. Por quê? Faziam
uma investigação na vida pregressa daquela pessoa para ver se existia algum judeu. E na Torre do Tombo existem alguns processos em que as pessoas não foram aprovadas nesse concurso público por ter Judeu. sangue impuro. Então, se a gente chega nessa pessoa, a gente não precisa mais para Portugal. Porque já está ali comprovado de que aquela pessoa, naquele ano lá, 1722, aquela pessoa que se candidatou tinha sangue impuro por ser descendente de um judeu. Alguém já fez essa análise, né? Alguém já fez. E alguém que tinha fé pública na época. E alguém tinha fé pública. Então, assim, eu não preciso ir até 1500. Eu posso ir até 1700. 1722. E aí eu acho um cristão novo, que é comprovado como cristão novo, porque ele era descendente de um judeu sefardita, e as pessoas nem sabiam. Tanto é que ele não sabia que ele se candidatou pro cargo. A inquisidora. Então, são inúmeras as possibilidades de se descobrir se a pessoa é ou não é. Existem... Tem muita árvore no Family Search, meio pronta. Muita árvore pronta. Porque que acontece? É aquela coisa. Os números de judeus eram poucos quando chegaram para cá, em 1500. Não eram muitas famílias. O que aconteceu? A árvore vai... A árvore amplia. Exato. Hoje são muitos, mas vieram de poucos. Exato. Então, assim, quanto mais pessoas forem certificadas na base, menos terá que ser certificado. Perfeito. Por quê? Já se cobriu tudo. Agora é daqui para cima. Então, assim, muita coisa já foi feita. Então, basta fazer uma investigação. E para isso existem genealogistas especializados nisso que podem ir atrás desse documento. Entendi. Ou que podem ir atrás do resgate histórico familiar que vai atrás desse português. Então, o que a gente precisa de documentação? Primeiro a gente precisa da documentação necessária para fazer o processo de certificação. Tá. Essa documentação pode ser inúmeras. A gente tem dossiê que tem 200 páginas para comprovar de fato que aquela pessoa é descendente. Daí pode ter cópia de livro reconhecido de historiador que fez um resgate histórico da família. Existem muitos livros que retratam famílias inteiras, Legal. com mais de 3 volumes. Declaração da sinagoga, se a pessoa é praticante, né? E a família sempre foi praticante daquela sinagoga, e o rabino tem aqueles registros que de fato aquele judeu era descendente do judeu sefardita. Muito se dá em razão do próprio sobrenome. A sinagoga tem esse controle, ela sabe. E pronto, e depois o processo é muito simples. Precisa de fato a certificação, né? Porque a lei diz que para o processo ser submetido ele tem que ter uma certificação de uma comunidade israelita sediada em Portugal. Tá. E agora, infelizmente, em razão desses escândalos, só temos uma. Que Lisboa. Então, já imaginou a quantidade Aquela história de restringir. Exatamente. A quantidade de processos que vai chegar na CIL para dar conta da certificação. Vai ser muitos processos para uma só. Antes eram 2. Perfeito. Então, a princípio, depois disso tem que comprovar, depois juntar uma certidão de nascimento e pronto, se eu não estou enganado, agora já... Mas a parte mais doída é a pesquisa genealógica. A parte mais complicada é a questão da comprovação dessa descendência. E hoje, se tu pudesse dar uma dica, vamos por entre essas uma dica assim, qual sobrenome ou quem você diz assim, olha, se o seu sobrenome for tal, eu pesquisaria, porque a chance de ter é alta, algo desse tipo assim. Que você tenha conhecimento de processos que já deram certo. Então, puxa, se você tem esse sobrenome aqui que é bem característico, corre atrás que você vai chegar provavelmente vai chegar no judeu. Que você tem assim, que você possa dar para o pessoal que tá vendo a gente aí. Cara, existe tanto sobrenome que a gente se surpreende, porque existiu uma época que existia lá a lista dos sobrenomes e tudo mais, mas isso não quer dizer nada. Né? Então, às vezes, a gente tem ali uma falsa impressão de que a gente pode ser um descendente, mas que a gente na verdade não é. Então, mas existem o sobrenome Nogueira, Fonseca, que é muito conhecido, tem muitos Fonsecas no Brasil, muitos foram já certificados. Bicudo é um clássico. Cara, se o cara tiver sobrenome Bicudo, a chance é quase que alta. Não vamos pôr porcentagem, mas é uma chance alta de ser dessa família característica que já conseguiu. Chance altíssima. Que é um sobrenome não tão comum, né? Bicudo. Nogueira e Fonseca ainda mais, né? Bicudo é bem específico. Bem específico. Né? O meu é Ferreira, não tem nada a ver. Não, então, Ferreira
Em algum momento na família teve o Azenha. Mas a Azenha também... mais ou menos. Azenha, sim, pode ser. Falavam muito em nome de árvore, essas coisas, mas isso também caiu por terra. Então, assim, existem alguns nomes que já foram certificados. Isso que é importante, isso que é legal. E é por isso que as pessoas falam da lista. Mas, assim, a gente tem um problema registral no Brasil muito sério, porque as pessoas acionam sobrenomes que não existiam. Então, assim, a gente cansa de ver famílias que aderiram o Ferreira do nada. De uma hora pra outra. De uma hora pra outra, chegou um cara e fala que é Ferreira. Mas da onde que é Ferreira? Não tem nada atrás que é Ferreira. Então, assim, as pessoas adotavam sobrenome. As pessoas eram... Às vezes, a pessoa era acolhida por uma família. Ela adotava aquele sobrenome familiar. Sendo que ela não era daquela família. Entendi. Então, assim, existem inúmeros casos. Por isso que o sobrenome ele pode induzir a erro. É um indício, é legal, mas não quer dizer. Entendi. Então tem que fazer uma pesquisinha mesmo. Tem que fazer uma pesquisinha. Tem costumes também que são interessantes, que são relevantes, se a pessoa faz ou não. Tem regiões que são interessantes. No Nordeste brasileiro tem muitos. Curioso. Interior do Ceará. Que curioso. Pernambuco. O que aconteceu? Teve uma época que o Brasil inteiro, a não ser o Pernambuco, tinha a proibição de praticar o judaísmo. Pernambuco, porque estava sob o domínio da Holanda, e a Holanda não proibia o judaísmo, teve uma época que só Pernambuco, do Brasil inteiro, poderia praticar o judaísmo. Caramba. Então, tinha muitos judeus naquela área, naquela região. Inclusive, na história diz que as pessoas que depois... que saíram de Pernambuco, né? Porque depois que a Holanda foi vencida pelos portugueses, saíram e foram para Nova York e criaram Nova York. Então, Nova York foi criada por judeus sefarditas, vindos do Brasil. Que curioso. Então, assim, história tem para dar de monte. Então, uma matéria muito legal, que a gente vai vendo coisas que a gente não conhecia. Então, hoje, felizmente, existe uma questão documental que há 10 anos, há 8 anos não existia. Entendi. Tem muita coisa nova e muita coisa surgiu em razão, justamente, desse direito à nacionalidade, né, que instigou tanta gente a ir atrás, a resgatar. Então, isso é interessante. Porque também fala um pouco mais da nossa história, né? Sim. De quem somos, de onde a gente veio. Pra onde a gente vai, né? Que acho que é o principal aqui hoje, com pandemia, com guerra, com tudo. É o que a gente espera. Galera, esse foi o Papo com o Dr. Bruno. Se você curtiu, que é uma parte 2, comenta aí. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal para não perder esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo que a gente está trazendo aqui no maior esforço, com a ajuda do pessoal da Igneos aí, o Breno, o Cláudio, o pessoal tá dando todo o suporte pra gente. O pessoal da Lead Marketing que tá produzindo comigo aí, com a Fordoc, esse podcast. É muito importante esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo... seguro, né? O que o Dr. Bruno tá falando aqui é o que acontece de fato. A gente não tá inventando história, a gente não tá querendo iludir ninguém, as coisas são como elas são, e essa é a tendência do nosso papo. Brunão, é isso, cara. Obrigado Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Foi muito bom, foi muito legal. Show de bola. Volte sempre. Obrigadão.